Fala pessoal, então a gente está muito feliz aqui, chegamos ao segundo episódio no nosso podcast. Antes de apresentar nosso convidado, a gente quer aproveitar aqui para fazer o merchan, né, Will? As empresas do grupo, então a Comalto, junto com a Comalto Seminovos, está presente em Montenegro, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Portão e São Jerônimo. Faz parte do grupo também Moto Mecânica, Lajeado, Teutônia e Venâncio Aires, Santa Luzia Torres, Posto Comalto, Ibicar e agora a nova marca que o William está puxando aí, esse projeto Comalto Performance. Então fiz questão de trazer isso aí para ver se o marketing continua liberando verba aí para nós seguir com o projeto podcast. E hoje, então, a gente vai estar recebendo aqui um convidado muito especial. A gente ficou muito orgulhoso de ter visto ele participar de um podcast aí muito renomado, Ticaracatica, né? Isso aí. Do Carioca lá, apareceu lá o Brunão. Então, o nosso convidado de hoje é engenheiro mecânico, mestre em engenharia, um dos nomes à frente do Close e Kine. Né? A gente vai aprender a pronunciar. Empresa especializada em engenharia automotiva, carros especiais e projetos que envolvem muita técnica, detalhe e paixão. Aqui nosso amigo Bruno Close. Então, obrigado aí, Brunão. Valeu, cara. Bom dia aí. Show. Certo? Brunão, antes de começar a falar da empresa, quanto tu estudou para chegar onde tu chegou, né? Quem é o Bruno fora da oficina, assim? O que tu gosta de fazer? Conta um pouco aí, se tu vive a cidade, se tu vai passear, fica bem à vontade aí. Beleza. Bom dia aí, ou boa tarde, depende do horário quando o cara tá assistindo isso aí. Cara, então, eu acho que o que eu gosto de fazer no tempo livre é curioso, porque eu tenho um problema, né? Eu gostava de carro, né? E sempre gostei de carro. Agora eu trabalho com isso, então a minha vida tá meio bagunçada agora, porque o meu trabalho é o meu gosto pessoal, né? Mas sim, eu moro em Montenegro aqui, a empresa fica em Montenegro também. E essa empresa, eu acho que ela veio, ao longo de muitos anos, consolidar uma trajetória que começou talvez quando criança, quando a criança eu vivia brincando com carrinho, desmontando e montando, e eu acho que eu não parei de fazer isso, ainda continuo aquela criança montando e desmontando, só que agora num nível, né, profissional e fiz disso uma carreira. Mas é basicamente isso, cara. Eu moro em Montenegro, gosto daqui, tive fora daqui durante bons anos, tive a oportunidade de estar em outra cidade, mas eu gosto do interior. É como meu pai diz, a gente sai da colônia, mas a colônia não sai da gente. Então é uma bela cidade, muito legal mesmo. E tu sabe que falando isso aí, eu me lembro quando passava na frente da casa do teu pai na garagem ali, sempre tinha. Era a tua rural que tu restaurava ali, né? Tava dentro da garagem ali, aquele trem ali, sempre desmontado ali, sempre dando uma fuçadinha quando dava, Sempre, né? cara, sempre fui muito curioso com esse negócio. Eu fui uma criança que brincou pouco de videogame e brincou muito de Lego. Sempre foi o brinquedo favorito, assim. Eu acho que eu travei naquela fase ali até hoje, assim, de como é que as coisas funcionam e tudo mais, né? E, Brunão, tem um carro ali na tua infância que tu traz, assim, que o carro, assim, é legal, principalmente que a gente trabalha na Volks. A Volks tem uma história muito bacana, assim, com o coração do brasileiro, né? Que foi uma marca que predominou muitos anos, então muita gente tem uma história, o Fusca, Brasília, ou seja, e não necessariamente que seja um carro da Volkswagen, mas tem um momento, tu quando criança, assim, um carro, assim, um momento da tua vida que te chama atenção, é assim, que te faz lembrar? Teve com certeza. Esse carro que o William falou aqui, que é essa Rural. Porque a história foi mais ou menos a seguinte: eu com 8 anos de idade, meu pai comprou um caminhão. Meu pai começou a vida com um caminhão, meu tio também. E eu meio que fui criado, assim, de muito criança até os 10 anos em volta de caminhão. Então, minha vida era caminhão. Eu queria caminhão e na verdade, quero até hoje. Isso é só uma coisa que eu botei pro lado. E achava que ia ser motorista, daí comecei a viajar com meu tio de caminhão nas férias, saía do colégio, ficava 30 dias com ele no caminhão. Olha, viajando. Que idade? São Paulo, eu tinha 12 anos. Eu fiz isso até os 17. Pô. Todas as férias. Legal. E, enfim, tinha essa questão com o caminhão. E desde muito cedo aqui, né, a gente tá no Rio Grande do Sul, todo mundo é meio metido a gaúcho e tal, eu gostava de cavalo também. Então eu e meu pai, a gente era muito forte o laço com cavalo, assim, então ia pra rodeio e tal. Chegou uma idade que a gente não teve mais isso. O meu pai não andou mais a cavalo, eu meio que parei e a gente não tinha mais um laço, eu e meu pai, de hobby, assim. E aí um dia, cara, o meu pai recebeu um amigo em casa, assim, nos domingão, que ele gosta de fazer um churrasco e tomar um vinho e tal. E eu tinha 14 anos já na época. E o amigo falou assim, cara, tem uma rural aí.
E eu e meu pai tinha, por algum motivo, meu pai não é um cara de carro, ele não gosta, ele gosta de carro, mas normal, assim. Normal. E ele comprou aquele carro, cara, no domingo, uma Rural, mas meio assim, já o vinho tava mais alto na cabeça e tal. Daí na segunda-feira ele chegou, cara, na época a Rural valia nada, assim. Aí na segunda-feira ele me olhou e falou, eu 14 anos, né? Ele disse, cara, essa Rural aí, vamos fazer o quê? Eu disse, se não precisar vender, deixa aí que eu gostei e tal, né? Cara, qualquer guri com 14 anos tiver um carro vai querer ficar, né? E ali eu comecei a mexer naquele carro. Meu tio, que era caminhoneiro, mecânico também, começou a me ensinar. E ali foi me dando um encantamento, assim, de como é que as coisas funcionam, assim. Então, não é que eu gostava da Rural em si, ou que eu gostava de alguma marca. Eu era muito curioso, cara, como é que tu pensa numa roda, num freio? Eu tinha esse negócio dentro de mim. E aí isso foi me forjando, assim, na vida de querer aprender mais sobre isso. Aí eu fui mexendo nesse carro, foi talvez a espera mais longa da minha vida, dos 14 aos 18, para poder dirigir esse carro que eu mexia semanalmente ou diariamente. Foi um problema na minha vida escolar também, porque eu priorizei o carro várias vezes mais do que o colégio e tal. E esse é o carro que me marcou, assim. E depois eu reformei esse carro, essa Rural, desmontei inteira, montei toda, que é basicamente o que eu faço hoje, assim. Mas ela que foi uma Gênesis, assim. Mas não era um carro que era um gosto, assim, era um carro que simplesmente. Que te despertou um olhar diferente, assim, até fugindo do aspecto da paixão, indo para Isso, como é que esse o entendimento. Tanto que aí já pensando em engenharia, né? Exato, que chegou um dia que eu cheguei pro meu pai vem da área de finanças e administração, a gente não tem engenheiros na família, basicamente. E aí um dia eu perguntei pro meu pai, disse, cara, e quem é que pensa nessas coisas? Ele disse, cara, engenheiro mecânico, não tinha com quem falar, e aí chegou na época da faculdade, e aí eu me matriculei, daí eu lembro que a família até, tipo assim, olhando o meu histórico escolar, e olhando o que eu tinha me inscrito, eu falei, tem uma diferença grande aqui do que tu vai ter que mudar, né? Tem certeza? E aí foi, cara, foi. O primeiro semestre de engenharia foi uma catástrofe total, assim, né? Eu gostei tanto das disciplinas que eu tive que fazer de novo, assim, porque eu não aprendi nada, e aí o resto é história, cara. O resto. Mas tu sabe que, tipo, eu também sempre tive paixão, né? Imagina, eu nasci dentro de uma oficina, Sim, né? não tem o que fazer. E daí, tipo, eu sempre tinha o sonho de ser engenheiro também, né? E daí, tipo assim, meu pai falou, cara, faz primeiro administração, daí depois tu vai fazendo com o tempo uma engenharia. E nesse meio tempo, meu irmão começou a fazer faculdade e começou pela engenharia. Uhum. Cara, quando eu vi uma conta fazia umas 3 folhas de caderno, Ah. eu olhei, cara, eu acho que não é pra mim, porque eu tinha um encantamento aquele, o quê? Cara, engenharia é o quê? Tu ir lá e mexer, e fuçar e tal, mas não fazer todo aquele cálculo, né? Não, isso. Mas não é de barbada, o cara tem que... E o João sempre trouxe isso, assim, sempre é um cara, sempre incentivou toda a gurizada, não só os filhos, até hoje ele empurra, e ele tem uma teoria, guri nenhum gosta de estudar, nós tem que empurrar, tem que chutar. E esse início pra ti, né, numa área tão complexa assim, como ele trouxe a questão dos cálculos, e aí tu disse, comenta, o que te fez não desistir, assim, a paixão mesmo, onde é que tu te agarrou, assim, pra... Eu acho que foram algumas coisas, cara. A minha família foi muito feliz em me botar muito cedo no inglês. Eu acho que isso foi talvez o maior catalisador, assim. Então, com 8 anos de idade, me botaram, na época, o Wizard. E aí eu, cara, odiava, assim. E aí, casualmente, na época que eu tava crescendo, tem 35 anos, então fui crescer ali nos anos 90 para 2000. Aquele Discovery era um Discovery, National Geographic, a Sky, né, a TV. Tinha muito programa de carro e era tudo em inglês. E na época meu pai viajava muito, então a gente tinha que ir no aeroporto, seguido levar ele e tal. E tinha uma banca no aeroporto de revista americana. E aí eu lembro que tinha uma professora de inglês que ela falava assim: compra qualquer coisa que tu gosta, mas lê em inglês. E cara, só ela tinha 12 anos, 13, já falava inglês ok, assim, né? Já conseguia ler um parágrafo e tal. E aí eu incomodava a família para comprar a tal das revistas de carro. E ali eu fui criando duas coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a ver que eu podia entender um outro idioma, uma coisa que eu gostava, aquilo me deu uma luz. E aí, depois, com 14, eu já tinha o carro em casa. Eu disse, cara, eu acho que isso aqui dá pra fazer uma mistura. Eu não sabia o quê, mas eu achava legal a oportunidade de falar um outro idioma e falar o que eu gostava. Então, por exemplo, sei lá, eu fui aprender esmerilhadeira e parafuso muito antes de qualquer outra palavra em inglês, assim, porque era uma coisa que eu gostava. A minha família me deu essa chance de fazer o que eu gostava, assim, independente, mas eu tinha uma sensação que tinha que dar energia para depois escolher alguma coisa. Então, me dediquei ao inglês e me dediquei a essas coisas que eu gostava de fato, né? Sim. E o meu pai também, desculpa, mas meu pai foi muito forte no estudo, assim. Meu pai foi um cara que veio do interior, do nada, e estudou muito.
E meu pai fala assim, cara, carro tu vai comprar, qualquer outra coisa é contigo. Mas isso tudo, o que precisar é comigo. Então, cara, curso, livro, sempre teve, sempre teve. E aí tu embala aqui o estudo aqui, em algum momento tu vai estudar isso fora. Daí o que acontece? Fazendo as aulas de inglês, assim, começou a surgir oportunidades de intercâmbio. Aí acho que os primeiros que eu fiz foi através do colégio, a gente foi pra Argentina, assim, foi a primeira vez que eu ficar 1 mês fora, 2 meses fora. Aí quando eu tinha 16 anos, através da escola de inglês, eu fui ficar 1 mês no Canadá. E aí ainda, né, faltava 2 anos pra faculdade, mas meio que já sabia o que eu queria fazer. E aquilo me deu um estralo, assim, eu disse, cara, que loucura, né? Tu pode sair do universo inteiro e ir pra outro. E daí aquilo ficou na minha cabeça. Aí o tempo passou, voltei, terminei o colégio. Quando fui entrar na faculdade, o meu pai tinha um sonho de que eu e a minha irmã estudássemos fora, né? Então ele me comprou na época um intercâmbio dos Estados Unidos de 6 meses. E casualmente na época a minha irmã, que é o grande cérebro da família, ela que estudava muito e era uma boa aluna, ela passou por uma bolsa para a França, foi fazer finanças Olha aí, com uma bolsa do governo. E então é uma família que foi muito marcada pelo estudo, assim. E eu fui morar nos Estados Unidos. E aí na época ainda tive, porque eu estava começando o semestre de engenharia na Unicinos, eu tive uma ideia de talvez até ser designer, assim, né? Até tive nas escolas de design, na Califórnia era muito forte. Mas eu vi que não era pra mim, assim, era um negócio muito maluco desenhar carro, assim. E aí ali eu tive um estalo, assim, de tipo assim, tá, cara, eu vou aguentar a engenharia, acho que não vai ser fácil, vou ter que mudar muito o meu perfil, mas eu quero ter uma carreira internacional. E aí eu foquei muito nisso, dentro da faculdade, né? Então eu tive que, primeiro semestre rodei um monte, assim, todas as cadeiras quase. Meu pai ficou bem pouco faceiro comigo. Mas aí foi um estralo, cara. Eu acho que todo erro ele é legal se tu aprende, né? Sim, certeza. E o guri, ele tende a errar muito, né? Então, o problema não é errar, né? O problema é repetir. E aí foi assim que eu comecei. Daí começaram a vir outras oportunidades na faculdade, né? Então, logo que eu comecei a faculdade, a Unicinos estava instalando um laboratório de motores. E aí eu me inscrevi naquilo, porque meu pai tinha um trato comigo. Ele dizia assim, cara, tu não vai trabalhar, mas tu vai estudar muito. Então, tu vai ter que valorizar o que eu trabalho para tu não precisar trabalhar. Então, meu pai foi muito sensato nisso. Até era chato, cara, porque meus amigos trabalhavam assim, aí o Bruno era aquele cara lá, na época até meio filhinho de papai, assim, mas hoje eu entendo o que meu pai fez. E foi muito feliz, assim, na aposta. Foi uma aposta arriscada, porque eu era muito maluco também. E assim foi indo, cara, as coisas foram evoluindo. E aí, em 2021, saiu um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. E aí era pra Coreia do Sul. E era uma parte dessas chata da engenharia, assim, que eu tava lá fazendo aquelas pilhas de cálculo e página e não sabia para que fazia aquilo, não entendia nada. E saiu um intercâmbio todo ele patrocinado pelo governo brasileiro para a Coreia do Sul. Cara, eu tava num marasmo do curso, assim, achando tudo chato. Eu me inscrevi, mas não podia ter rodado, mas no fim deu certo. E eu fui um dos 4 primeiros desse programa aí para a Coreia do Sul. Mas eu fui porque tinha uma promessa de trabalhar na Hyundai. Não que era uma marca que eu admirava, mas era a minha primeira porta para entrar numa montadora e entender como é que era, como é que funcionava. Sim. Cara, daí foi sensacional. Foi o ano que mais mudou minha vida, assim, de tudo, assim. Então, eu fiquei 1 ano na Coreia do Sul. Te impactou, assim, o país em si, né? Porque quando a gente fala da Coreia, é polêmico, tem do sul, do norte ali, né? E aí tu sai do Canadá e o que te impacta ali também nesse novo ambiente, assim? O impacto é muito grande, porque, assim, eu saí do Canadá, daí depois fiquei 6 meses nos Estados Unidos, e eu tinha morado nos Estados Unidos com um coreano. E, tipo assim, os caras têm um hábito muito maluco, assim, né? Um exemplo que é bizarro, os caras mastigam de boca aberta. Isso, cara, isso é estranho. Agonia, eu sou o cara que eu tenho agonia de barulho. Barulho. Enfim, daí eu tinha arriscado a Ásia inteira da minha vida, assim, cara, nunca vou pra Ásia, pra lugar nenhum da Ásia, nem me pagando. Aí a vida vem e te diz, não, agora tu vai pra Ásia, né? E aí eu acabei indo pra... Eu acho que esse é muito louco, cara. Eu acho que a Ásia é um lugar que todo mundo deveria ir pra abrir a cabeça, que dá pra fazer um mundo muito, tipo assim, cara, um restaurante tradicional, tu senta no chão. Não tem cadeira. É uma bela mesa como essa, mas tu tá sentado no chão. E tu vai jantar durante 3 horas com os caras, sentado no chão. Então, eu acho que essas diferenças são muito legais, assim. E foi importante na época que eu tava, né? De vida, assim, de ser Ali guri, tu tá né? com que idade? Ali eu tô com 21 anos. Exatamente. E aí, nesse período da Coreia, então, eu vou fazer 2 semestres de engenharia lá. E, cara, acabei caindo completamente por um acaso do programa, no que eles chamam de MIT coreano, que era uma baita universidade, que desenvolvia para Hyundai e para Kia. E aí, cara, muito inquieto, assim,
a nossa ideia lá era passar os dias na biblioteca estudando para as disciplinas. E aí eu conheço uns alemães nesse meio do caminho, lá na primeira semana. Pergunto o que eles estão fazendo e eles estão trabalhando num laboratório de motores. E eu vou lá no laboratório de motor, falei, cara, eu também trabalho no laboratório de motor no Brasil, queria trabalhar aqui. Eu quero falar, quiser trabalhar de graça, tudo bem, mas eu não tenho salário para pagar. Eu falei, tá, eu não queria ficar o dia inteiro estudando. Eu falei, cara, tinha que montar motor em dinamômetro, essa era a tarefa. E aí foi que eu me dei muito bem com os caras, e aí fui conhecendo os alemães. Então, ali a gente foi criando uma relação, daí fiz os semestres, trabalhei na Hyundai nesse tempo, né? A gente ficou 3 meses na montadora. E que foi muito legal, que daí eu fui para a área de powertrain, para dinamômetro de elite mesmo, assim, então testar carro e tal, tudo. E daí foi onde eu enxerguei que, tipo, poxa, cara, dá para ser brasileiro, nascer na colônia no Brasil e de repente tu tá lá. Então a vida mudou muito, entrevista na Veja, entrevista no Globo. Aí voltei pro Brasil depois, a Unicinos me chama para trabalhar na área de relações internacionais. Vou almoçar depois, é um almoço polêmico, mas fui almoçar lá com a presidente da República na época, a Dilma. Depois, com o presidente da Coreia, estava no mesmo evento. A vida deu uma guinada absurda, assim. Mas daí eu me dava conta a importância do estudo, assim. Tipo, se eu não estivesse estudando, eu não teria ido. Ali tu é reforçado que esse é o caminho, né? Exato. Exatamente. E aí, cara, assim, só para concluir a parte da universidade, termino a universidade trabalhando na Unicinos, na área de ciência, de relações internacionais, completamente a parte do carro, mas o carro era uma coceira dentro de mim. E aí, no último semestre da faculdade, assim, o meu chefe é um cara muito querido, que era aqui da cidade, o Cristiano Richter, e era um cara muito parceiro, assim. E aí, um dia ele se enclou, se tu gosta, cara, vai atrás desse negócio. Aí, tinha morado esse ano na Coreia, conheci uns alemães, e aí a gente ficou muito amigo. E eu liguei para um deles, eu falei, Stefan, se eu quiser trabalhar na Alemanha, como é que funciona? Ele disse, cara, só com mestrado, não tem jeito. Eu disse, cara, me dá umas universidades que tu acha que é legal. E aí ele me passou uns 10 nomes, assim. Daí me formo na engenharia, começo a mandar currículo, mandei para 10 universidades, 8 dizem não, e aí 2 dizem talvez. E aí numa delas, eu passo na seletiva, de 300 e poucos candidatos, eu fico entre os 40 primeiros, e me chamam. E aí é como eu vou parar na Alemanha depois, numa universidade que se chama Technische Hochschule Ingolstadt, que é na sede da Audi, na verdade, é uma universidade da Audi. Eu nunca fui um fã da marca da Audi, assim, nada contra, mas não sei, não era uma marca que me chamava a atenção. E eu acho que a minha vida teve muito isso, cara. Tudo que eu não gostava, eu tive que acabar engolindo, assim, mas foi sensacional. E ali eu fiz o meu mestrado em engenharia automotiva na área de segurança. E num ponto desses surge uma oportunidade, porque na Alemanha é um negócio muito interessante, assim. Todas as teses de graduação, mestrado e doutorado, elas podem ser feitas em empresas. E as empresas têm uma plataforma pronta para isso. E aí, normalmente, quando chega na hora de fazer a tese, tu aplica para 10 montadoras. E casualmente eu tive uma sorte, que um pouco de sorte o cara sempre tem que ter. O Stefan, que eu tinha conhecido na Coreia, que me ajudou aí, que eu sou padrinho de casamento, é um puta amigo, tava trabalhando na Porsche, fazendo o doutorado dele. Ele falou assim, cara, eu não te boto aqui dentro, mas eu posso te indicar para uma entrevista. E aí chega na hora de fazer a tese, ele me indica na entrevista, eu vou para Weissach, que é onde é o centro de desenvolvimento da Porsche, são 6 mil engenheiros, 90 hectares, centenas de quilômetros de pista. Cara, é onde o carro nasce de um papel para virar um carro. E ali a gente faz a entrevista, e a entrevista na Alemanha é muito diferente daquela, é completamente técnica, assim. Então o cara começou, a fórmula do torque, a fórmula da potência e tal. E eu ia trabalhar com um algoritmo de autonomia de carro elétrico. Também que não era uma área que eu amava, mas, cara, é o que tem, é o que vai ser. E aí eu sei que eu fiz a entrevista e começou ali, deu 1 hora de entrevista, eu já, pois é, não sei, eu posso aprender, pois é, não sei, eu posso aprender. E foi indo. Só que daí uma coisa me chamou muita atenção. Eles perguntaram muito se eu tinha experiência com old-timer, que eles chamam, que são os carros antigos. Eu tinha feito uma apresentação da Rural e os caras gostaram daquilo. Os caras falaram assim, cara, mas então tu mexe com as mãos nas coisas? Não, eu sempre montei e desmontei as coisas. Tá, beleza. Saí da entrevista, saí meio chateado. Eu tinha dito muito não sei, assim. Tipo, aí fui pegar o trem em Stuttgart mesmo, que são 30 quilômetros. O Stefan me liga e fala assim, cara, espera que eu vou tomar uma cerveja contigo. Opa. E eu quero te contar, te dar o resultado. Mas ele tava com uma voz ruim, assim. Eu disse, fudeu, né? Não vai dar. E aí ele começa a tomar uma cerveja, ele começa a rir e fala assim, cara, os caras gostaram de ti, porque tu foi o único sincero. E não mentiu, os outros caras mentiam, que sabiam, tentaram dar um balão e tu não deu. E ali tu tá com 20... Ali eu tô com 26 anos. 26 anos.
E aí eu entro na Porsche, na área de desenvolvimento, fazer minha tese de mestrado. Cara, que era completamente absurda a ideia pra mim, assim. Ter saído aqui de Montenegro pra cair lá foi... E vai entendendo isso no trajeto, vai indo, né? Cara, sendo muito sincero, quando eu desci do ônibus e cheguei na frente do lugar, que é um lugar amedrontador, assim, de tão grande que é, e, cara, é só máquina, né? Só gente de altíssimo nível. Eu quis entrar no ônibus e ir embora. Eu pensei, não, eu acho que isso aqui é um passo muito grande, né? Mas no fim, fiquei e deu certo, e aí foi uma mudança bizarra na vida. Bacana. Assim. E aí tu fica ali quanto tempo trabalhando? O envolvimento com a Porsche dá no total 2 anos. Eu fico basicamente 1 ano diretamente trabalhando lá dentro do desenvolvimento. A gente estava na fase final do Taycan e o que eu fiz basicamente foi... Porque é uma equipe muito grande, né, cara? São em torno de 2.000 pessoas que se envolvem num projeto desse. E a gente validava um algoritmo que media qual autonomia que o carro tinha, né? Na época, existia até uma cooperação entre a Audi, a Volkswagen e a Porsche, que são as únicas 3 marcas do consórcio que desenvolvem de fato. Então, a gente pôde trocar muita figurinha com outras, vamos chamar assim, fabricantes. Então, foi absurdo, assim, entender como é que é o altíssimo nível dos caras, assim. Jogo grande. É bizarro. É bizarro. Ali, claro, tu tá trabalhando, tu tá recebendo para isso, mas até então tu tava estudando lá de novo. Isso, estudava full time, né? Estudava full, né? E aí como é que era? Apesar de provavelmente ter que se envolver muito, entrar fundo nos estudos, mas ali tu também vive um pouco da Alemanha em si, né? Total. E aí é legal, como que é? Eu tenho curiosidade, eu gostaria. Sim. Nós não foi ainda para a Alemanha, né? Não, fui ainda. Quero ter essa experiência. Isso a gente pode até organizar. Cara, a Alemanha é um país sensacional, assim, né? Eu acho que a gente que nasce... Eu tenho descendência alemã e então, acho que vocês aqui também... E acho que quase todo mundo na nossa cidade tem, né? É muito legal de tu encontrar o porquê das coisas acontecem aqui, porque lá é onde é legal, né? Mas é um país, assim, também extremamente rígido, vamos dizer assim. Então, é legal de morar, é muito legal, mas eu diria que é mais burocrático que o Brasil, disparadamente, assim. E tem uma série de desafios que, como turista, tu não sente, assim. A primeira delas, o idioma, assim, tu tem que dominar o idioma. Eu dominei até uma certa parte, mas eu sempre digo assim... E o dialeto tu já tinha aqui? Porque às vezes aqui a gente... Mas é diferente, né? É outra coisa. A Alemanha, cara, na verdade, ela é um país de pequenas cidades. E, infelizmente, cada cidade tem um dialeto. Então, por exemplo, quando eu morei em Ingolstadt, no estado da Bavária, então eles falam um dialeto que chama Bayerisch, que é basicamente falar para dentro, só não fala para fora, assim. Aí depois eu fui morar em Stuttgart, que eles falam o Schwäbisch, que é um outro dialeto. Então, isso era muito difícil como alguém de fora, porque assim, no dia a dia com os colegas, era meio que uma mistura do Schwäbisch. Mas no e-mail que tu tinha que mandar ao oficial da Porsche, eles queriam que tu falasse, então, o que chama de Hochdeutsch, que é o alemão gramatical, né, de alto nível, assim. E aquilo pesou, assim. E eles me deram um período muito curto para trabalhar o alemão e aí não tinha como. Sim. Tu sabe que às vezes tem o Léo Zanetti, tem o pessoal que vem, às vezes, trabalhar com ele aqui, que são da Alemanha. E daí, quando a gente sai pra dar uns rolês de lanche e tal, a gente leva os guri aqui que falam os alemão da colônia e, cara, eles se entendem. Claro, não é perfeito, mas tu arranha e vai embora, sabe? Consegue se comunicar, né? Sim. O meu pai fala esse alemão, minha avó fala também, mas eu não falava exatamente esse alemão. E aí foi desafiador, assim, porque eu saí tipo, com alemão, a gente teve alemão no colégio aqui, isso era muito legal, depois eu fui fazer no Goethe. Mas era um alemão de padaria, assim, porque depois as conversas todas eram completamente difíceis, assim, né? Mas adapta, cara, tu aprende muito, assim, se tu quer, tu dá jeito. Algum nesse período, por mais motivado que tu tava, com conhecimento, o lugar que tu tava, e deu aquele frio, e embalou e foi, tem algum momento, assim, que, tá longe, por mais que tenha amigos lá também, mas que te dá vontade de desistir desse projeto, tu balança alguma vez? Várias vezes. Teve um momento que eu fui fazer provas do dia 26 ao dia 29 de dezembro. E eu não vim para o Brasil passar Natal com família nem nada. E aquele foi bizarro, assim, porque era o alto do inverno na Alemanha. E tu tá sozinho. Assim, o alemão não é um povo... Cara, eu marco, por exemplo, William, vamos lá em casa jantar das 7 às 11, tá? Cara, às 11 eu me levanto e tu vai embora. Tipo assim, não é como a gente aqui, né?
Mas quando tu é guri, essas coisas tu engole, assim. Mas aí tu vai ficando mais velho, né? Eu fiquei 4 anos lá e aí as coisas vão cansando depois de um tempo. Mas teve um momento, cara, que foi realmente um divisor de águas, que é um momento que quando eu assino o contrato da Porsche para trabalhar lá, na época eu não tinha cidadania alemã, eu tinha só a cidadania brasileira. E para isso eles me pediram, porque o desenvolvimento era um pouco atrasado e porque o mestrando ele trabalha 6 horas na companhia normalmente. E na época eles me ofereceram um contrato de 8 horas, porque como eu trabalhava bem com as mãos, de montar e desmontar as coisas, eu tinha que sensorizar um pedaço do carro. E aí eu tive que fazer tipo um CNPJ para prestar serviço, para ter o vínculo empregatício. E nesse meio tempo, cara, a burocracia alemã, uma senhora não quis me dar o visto. E aí a advogada da Porsche, do RH, todo mundo me acompanhava com tudo isso. E ela disse, não vou te dar. E aquilo foi me dando Cara, imagina tudo que o cara passou para chegar lá. E aí uma senhora decide não te dar um visto, que era basicamente um carimbo. Enfim, passa 4 semanas de briga ali com aquela senhora, com o RH do meu lado, a advogada da Porsche e tal. E aí em 8 minutos ela me dá o visto e vai. Isso foi numa segunda-feira. E aí na quarta-feira eu interno na CTI em Stuttgart com um pneumotórax espontâneo. Pá. E eu não conhecia isso. Foi o Ronaldo Caríssimo aqui de Montenegro até, que me diagnosticou no telefone. Eu liguei e disse, cara, acordei de manhã, tô com uma dor no peito aqui. Do nada, cara. Eu acordei na quarta-feira de manhã com muita dor no peito. Mas guri, né? Fui tomando um Tilenol, uma coisinha, fui indo. E de noite me deu uma falta de ar meio estranha. Liguei pro Ronaldo, ele pediu pra eu respirar fundo no telefone. Ele falou assim, Close, vai no hospital, que eu acho que tu estourou um pulmão. Eu falei, cara, como é que eu vou ter estourado um pulmão? Estou em casa, cara. Na época era bem a transição, assim, da história da Porsche. E, de fato, cara, cheguei no hospital, fui internado às pressas, o pulmão esquerdo tinha rompido a pleura, e fui para uma cirurgia, fiquei 5 dias na CTI, minha irmã depois conseguiu ir. Aí foi um divisor de águas, cara, porque, assim, tinha conseguido a Porsche, tava pronto para entrar, e aí eu lembro de falar para a médica, assim, agora eu não tô podendo morrer, agora eu consegui um contrato aí, que era o sonho da minha vida, assim. E eu tinha planejado a vida até, talvez, esse dia, assim. Porque a Porsche, cara, também foi entrar na minha vida, porque era uma marca que eu achei muito inteligente a ideia. E muito teimoso, porque o carro tem um motor atrás e tal. Então, eu tinha esse negócio pela engenharia, não pelo status da marca. E aí sobrevivo isso, fico lá, mas daí eu tenho um estalo de vida que, tipo assim, tá, cara, até ali eu já tinha, então, 26 anos. Até aqui eu dediquei minha vida aos estudos, à carreira. Mas quando tu chega num momento de quase morte, assim, tu nota que meio que um foda-se disso aí tudo, sabe? Eu disse, cara, eu vou ficar perto dos meus pais. Meu pai tinha tido um princípio de câncer de pele. Na época eu estava longe. Eu disse, cara, acho que a vida é... Eu já rodei esse mundo, fui muito agraciado com isso na vida. Uma bagagem aí. Eu quero voltar lá para a colônia com meus amigos e vamos ver. Claro, isso um pouco antes de entrar na Porsche. Depois passo o sistema da Porsche ali, aqueles 2 anos. E isso me mudou bastante, né? Mudou bastante. Legal. E aí tu volta... O que acontece? Dos 4 anos, então, eu fico lá 2 anos na Porsche. E o último ano, cara, eu conheço um brasileiro, que o Cris, até o meu ex-chefe, me apresenta. E era um cara de uma família muito ascendente no Brasil, que queria ter carros na Alemanha. Porque ele, por uma questão de segurança, ele não queria ter os carros no Brasil e tal. E a gente começa a montar uma coleção para ele na Alemanha. E ele me apresenta outro cara, e outro cara, e outro cara. E, de repente, eu começo a ter um contato muito legal com gente muito legal do Brasil, que resolveu ter os carros fora do Brasil, né? Porque chegou um momento na Porsche também que, cara, por mais que seja uma marca excepcional, eu seja completamente fã da marca, é uma companhia gigante, com 30 mil funcionários, para tu crescer. Era nadar meio contra a corrente, porque tu é de fora da Alemanha. Por mais que eu tenha alemão, né? Eu tinha nome de alemão, cara de alemão, humor de alemão, e mesmo assim não me tratavam como alemão. Eu disse um dia para mim, cara, acho que eu tô legal disso aqui. E nasci com meu pai empreendedor também, né? Meu pai sempre teve negócio e eu disse, cara, então... Daí tu enxerga esse... Daí eu enxergo isso ali, mas meio sem saber o que fazer. Então eu fico ali 1 ano e meio nesse negócio, basicamente. E tu comentou, são pessoas que têm o carro... Aqui, são brasileiros. São brasileiros, aqui, moram aqui, mas eles viajam com frequência e deixam os carros lá, porque até financeiramente valia muito a pena e tal. Entendi. E, cara, tinha um negócio que era sensacional, né? Tu comprava um carro lá e eu vou andar em Nürburgring, vai. Sim. Então, ali eu conheço uma turma muito legal através desse cliente. Caras, cara, eu sempre digo, foi caras que em vez de ler o livro, eu pude conviver com os caras, assim. E aí a gente começa a conviver muito, viajar muito durante o tempo. Daí eu meio que me dediquei a isso, compra e venda de carro e tal.
e prestar serviço, mas principalmente visitar muita empresa, cara. Visitava muita fabricante e muita oficina. Muita oficina na Alemanha, assim. Basicamente a nata, assim. E depois começa a ir para Holanda, Inglaterra, tudo isso. Meio que num freelance, assim. E junto com essa turma, porque eles faziam uma viagem entre amigos, comecei a fazer muito track day, curso da Porsche. Então, cara, de pilotagem da Porsche, que foram quase 25, 26 cursos, na neve, rally, toda essa questão. Aquele da neve foi massa. Foi massa. De Lamborghini na neve, tipo assim, completamente aleatório. Então, esses caras foram muito legais comigo, assim. Mas um dia eu olhei para a turma e falei assim, cara, olha só, eu acho que eu vou voltar para o Brasil. Porque também ia e voltava para o Brasil seguido, de férias, ou até por compromissos. E um dia num voo eu entendi que era mais legal talvez ser um alemão no Brasil do que ser um brasileiro na Alemanha. Porque casualmente, cara, conversando com a minha tia aqui de Montenegro, minha tia-avó, ela me disse, eu tenho todos os papéis do teu bisavô que veio da Alemanha. E nisso a Beate, que também é aqui da cidade, me ajuda no processo de cidadania. A gente consegue a cidadania, completamente desconexo da minha estada na Alemanha. E aí eu descubro, então, que a minha família tinha uma veia alemã muito forte. Então, hoje a gente tem cidadania alemã. E meio que ficou uma vida dupla, assim. Então, hoje tem uma estrutura na Alemanha, com identidade, conta no banco, tudo, e uma vida aqui. Então, ficou muito legal o cenário para montar um negócio que eu acabei tendo. E aí, num voo desses, eu me dou conta que, tipo assim, poxa, ninguém no Brasil mexe nos carros, talvez, com a atenção que deveria, né? A mecânica no Brasil, era difícil ter oficinas super legais, assim, né? Então, eu voltei com essa coceira na cabeça aí. Show. E aí começa a pensar já que ano que começa a Kloss e Kine. Kloss e Kine Engineering. Cara, o que aconteceu? Daí eu volto pro Brasil meio assim, sem saber, mas com essa coceira na cabeça. E aí os clientes meio que eu conhecia botando uma pressão, tipo, pô, cara, ninguém cuida desses carros. Porque a gente tá falando agora já dos Porsches mais antigos, a área e tal. Mas eu volto assim, vou pro escritório do meu pai lá, trabalhar com ele uns meses, assim. Pai e filho, né? Um dia dá um estresse eu e ele e a gente briga, assim. Puta merda, né, cara? Eu morando com meus pais, recém-chegado de viagem e tal. E aí a gente ficou sem se falar, que é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Meu pai sempre foi um parceiro, assim, um amigo de verdade. E a gente teve uns meses ruins ali, brigados. E aí eu pego um dinheiro que tinha, cara, compro um elevador e vou na lavagem de um amigo nosso, do Léo Becker ali, alugo metade com ele, boto o elevador lá e falei, Léo, vamos fazer um negócio, volta a conversar com meu pai, hoje é meu guru, meu parceirão total, a gente teve ali 2, 3 meses que a gente não se falou, e montei esse negócio de louco, assim, cara, tipo, vamos mexer nos Porsche, tinha um carro na época que eu mexia, assim, de um cliente. E aí veio um outro, e veio um outro, e veio um outro. Daí tive que sair do Léo, que já ficou pequeno. Meu cunhado e o Ronaldo ajudaram na época porque eu não acreditava no negócio, cara. Eu pensava assim, como é que a gente vai mexer nisso no Brasil? E oficina eu achava um negócio muito difícil, cara. Acho até hoje, na real, mas... Porra, tu não sabe o que vai passar no portão, que dia vai embora, quanto vai custar, quanto vai sobrar, como é que tu paga a conta fixa e tal. Aí saiu do Léo, porque ficou pequeno, a gente vai para um espaço maior, já com 1.000 e poucos metros quadrados. Daí passa, sei lá, 3 anos ali, quase 4 anos, fica pequeno. Agora mudei faz 1 ano para um espaço maior ainda. Já tá pequeno de novo. Era eu e um senhor que era meu Wilson, cara, uma lenda de Montenegro, que era meu amigo e virou mecânico. Hoje eu tô lá com 8 caras lá trabalhando e precisando de gente. Então foi completamente e hoje orgânico. Assim. E os carros que tem lá dentro são todos da Porsche? Ou, no geral, assim, tem um nicho específico? É carro de anos anteriores? Tem carros atuais? Só para entender, assim, o cliente que tu atende hoje. Sim. Cara, no final do dia, por mais que tu queira atender carros, tu atende o cliente, né? E eu tenho um plantel de clientes muito legais, são caras muito parceiros. E a gente tenta concentrar, assim, 90%, 95% da nosso tempo é para Porsche, principalmente a AR, que chama, né, refrigerado AR, ali, que vai ser de 64 a 98. Mas o cliente, às vezes, ele tem um outro carro, uma outra coisa diferente. E a oficina, vocês sabem bem aqui, a oficina, na verdade, o que tu vende, eu brinco assim, é um azulejo de vidro, que chama confiança. Então, se o cara confia em ti, ele vai confiar qualquer coisa em ti, qualquer coisa que ele tem. Então, a gente já arrumou desde o Corolla do cliente do dia a dia a um Porsche 1 de 1, único e tal. Então, a gente acaba tendo que atender coisas diferentes, mas a nossa zona de conforto são esses Porsches antigos, a AR, e aí de tudo que é tipo, cara, do original ao que a gente se dedica hoje completamente, que são esses projetos gigantescos, assim, que tu compra o carro, a gente tem modelos que a gente oferece de customização, tu compra o projeto, a gente desmonta 100% do carro e monta exatamente
Tu desenhou. Esse é o nosso core business hoje, né? E hoje, Closco, tá com quantos projetos em andamento ali? Hoje são de rally, que é uma loucura que nasceu com um cliente parceiro. A gente tem 12 em andamento agora e mais de rua são mais 8 projetos. Assim. Então a gente tem contratado aí os próximos 3, 4 anos da empresa. Pô, quanto tempo leva em média para restaurar um carro desse? Cara, hoje a gente quer chegar num tempo de 1 ano e meio, 2. A gente levou nos últimos 3, que foi um tempo excedente, mas imagina que era uma empresa que tinha eu e mais um, e hoje a gente está em 8. Então hoje a gente tem uma estrutura muito maior para... Se aprendeu muito nesses 5 anos da empresa. E então hoje a gente está tentando diminuir esse tempo. Mas o tempo médio de qualquer restauração mundial é na faixa de 1 ano e meio a 2 anos. A gente quer diminuir, claro, para nós é interessante diminuir, mas não tem muito como para dar a qualidade que tem que dar. É assim, e a gente depende muito de importação e tal, então é um processo logisticamente complexo. Né? Fica claro para mim que força motriz assim é o teu conhecimento técnico, confiança, que é o pilar, né? E aí a indicação nesse ponto é muito forte, né? Total. Mas a gente sabe que o marketing sempre também é uma força que complementa, né? Que contribui. E aí, há um tempo atrás, um amigo meu, Daniel, na época do Fato Novo, do jornal, ele comentou, cara, segue um perfil em Montenegro que era, né, da tua empresa, né? Olha o material, olha aquela foto, olha como ele enquadra. Parece que ele está tirando foto na Europa, né? Em locais assim. E quem é que olha para isso? É o teu olhar? É alguém que te auxiliou? Porque realmente assim, é um perfil muito estruturado. Legal. Parabéns. Cara, a gente não tem agência. Eu acho que é só... São algumas coisas que eu acho que são naturais, assim. O carro é muito fotogênico. A nossa cidade, em lugares certos, ela é muito fotogênica e tem esse ar meio europeu, assim. E eu nunca fui... Isso é uma dificuldade que eu tenho no negócio. Eu não sou um cara de explicar muito as coisas, assim. Como sou um cara mais técnico, a minha cabeça entende que a razão fala por si só. Então, a gente sempre tentou ser muito simples e direto. E eu sempre penso que quem tem interesse vai atrás da informação. Então, como eu não consigo dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, que o nosso negócio é muito nichado e muito peculiar, eu nunca anunciei demais, mas eu tentei o que a gente anuncia, a gente sempre tentou fazer de uma forma muito quase artística, assim, de ser bonito, sabe? De ser simples, porque eu acho que tem que evidenciar o carro em si, né? Então, tô aprendendo essa coisa nova hoje, tu tem que aparecer mais, falar mais, que é importante também para o cliente entender. Muita gente acha ainda que eu tô lá na Alemanha, às vezes, e tô com essa empresa lá, não, mas ela é toda no Brasil. Tá. Então eu tô me habituando agora, meu fotógrafo, o Marcos, também aqui da cidade, e o João, que é nosso videomaker também da cidade. A gente troca muita ideia e tem muita referência lá de fora, assim. Mas tá tentando até fazer um pouco mais aberto o nosso marketing, de eu conversar mais, porque ninguém sabe se eu tenho sócio ou não. Cara, eu não tenho sócio. São os 2 nomes da minha família. O Kini, que foi da nossa cidadania, que é a da minha mãe, e o Close, que é do meu pai. E como eu tinha me formado em engenheiro e fui abrir uma oficina, eu pensei, pro meu pai não ficar tão chateado, eu vou botar engenharia no nome para usar esse diploma de algum jeito, né? Então o nome da empresa vem daí, né? Veio também de uma vontade minha de ter entendido que as empresas clássicas alemãs têm um nome difícil. Então caprichei também, né? Caprichou. Hoje é um terror mandar um e-mail para alguém, eu pedir para alguém anotar o e-mail, porque o Kini pega muito, né? Mas, cara, se falar Kuni, Kini, enfim... Mas Close é mais fácil, né? Mas com 3, 4 anos aí envolvido para frente, projeto, nem dá para fazer muito marketing, não tem como atender, né? Exato, cara. Esse é um negócio que eu acho que as pessoas têm que entender um pouco também, que é o seguinte. É como se fosse um restaurante com 10 mesas, assim. Acho que todo mundo que vai no restaurante, tu quer que o cozinheiro fale contigo, né? Que tu seja super bem atendido. Então, eu penso assim, o meu negócio, por mais que eu cresça e escale, a gente vai ter um limite. E a exclusividade vem com limitação. Tu virar um McDonald's é outro negócio, não tem nada errado. Mas aí é outro negócio, que talvez, por exemplo, vocês têm uma concessionária, né? Vocês têm que atender muito rápido. Vocês têm que ser vocês têm que ter uma troca de óleo de 40 minutos, 1 hora. A minha troca de óleo leva um dia, normalmente, para estar aqui médio nível, eu faço tudo certo. E o meu cliente procura isso. Então, a gente não tem o intuito de crescer em ser muita escala, porque não tem o que fazer com a escala do nosso negócio. Daí tu tira a exclusividade, né? Então, tu tem que trabalhar isso. Mas é natural essa vamos dizer assim, reprimir essa demanda, porque a gente não consegue dar conta. Para fazer bem feito, leva tempo.
Leva tempo mesmo. Não, e é um capricho, né? O Colosso veio aqui com 2 pra nós dar uma volta, um aspirado e um turbo, né? Cara, tu não tem ideia, assim, tipo, eu sempre olhava assim, pô, cara, os caras gastam em torno de 1,5 pila, 2, em cima de um carro desse, porque não compram uma caranga a fuder, né? Mas, cara, quando tu anda, tu olha, assim, o acabamento que ele faz, com os detalhes, com o som da antiga, mas funciona tudo por Bluetooth e tal. Cara, é animal, curioso, é animal. Então, temos que levar o Vini lá. O Vini é meu pequeno, né? Tem 4 anos e meio. Ele é fascinado por Porsche, Panamera, sabe o nome de tudo. E o Will é dindo dele até. Sim. E eu falei que nós ia entrevistar o tio Bruno lá, que ele quer ir lá. Então, sim. Posso levar cara, qualquer hora. Obrigado. Falando em marketing também, eu acho que tem algo que também faz tu ter uma visibilidade, é o vínculo, a proximidade com o Pedrão, né? Sim, tem. Figura, né? O Alcemar daí que remete ao carro, tudo aquilo, né? E aí tu tá lá no Ticaracati junto com ele, né? E aí dá o caso de chamar, e daí, pô, a gente ficou super orgulhoso, né? De Montenegro e tal, né? Mas como é que chega o Pedrão, assim, e ter contato contigo, né? Como é que ele te descobre? Cara, o Pedro é uma amizade que eu tenho duvidosa, porque tem dias que eu não sei se é bom ou se é ruim, assim. Mas ele vem de uma forma muito orgânica, assim. Quando eu morei na Alemanha, na época o Pedro estava na RBS, no Pretinho Básico, e era um link que eu tinha pra... Cara, alemão não tem humor, né? E a gente sempre foi muito arreado e tal, engraçado. E era um jeito de estar atualizado na piada. Então, eu ouvia muito o Pedro. E até tem um amigão meu que chama Matheus Utzig, e eu e ele, a gente sempre trocou muita mensagem, trocava muita piada do Pedro. E um dia, com um cliente nosso ali, eu vou numa janta e o Pedro brota aleatoriamente. Só que eu vejo uns dias antes, no grupo de WhatsApp da janta, que ia aí o Esmanioto. Eu pensei, pô, cara, eu gosto do cara, o cara é engraçado pra caralho. E na época da Hyundai, a Hyundai tinha me dado um Veloster pequenininho. Olha aí, ó. Que eu pensei que um dia eu ia usar ele. Eu nunca gostei do Veloster. Eu pensei, cara, vou guardar esse aqui. E aí, na época, o Pedro era o cara do Veloster e tal, né? Brigava e xingava o carro. Fui na janta e levei o tal do Veloster. Uma hora da janta eu falei assim, cara, só te agradecer, que tu foi um cara que me fez rir muito, né? Na época eu ainda tava, acho que eu tava indo voltando da Alemanha, não lembro. E eu dei o Veloster pra ele. E a gente começou a rir e tal, e a gente trocou mensagem. E eu nunca imaginei que eu ia ser amigo do cara da rádio. O Pedrão sempre foi uma estrela, assim. E, cara, hoje é um amigão, assim, de falar todo dia. Eu tava falando com ele antes de chegar aqui agora, assim. Ele e o Utzig, a gente tem um grupo ali que tá sempre dando risada. E aí foi assim, cara, a gente foi se conhecendo e foi trocando ideia. Daí a gente teve, junto com um cliente, a ideia de fazer um programa na época que chamava No Break, que acabou não indo pra frente por causa da minha agenda, o Pedro e tal. O cliente também tinha outros interesses, mas foi legal de fazer. E a gente foi estreitando o laço. E aí um dia o Pedro tá na sauna, ele tem um hábito de ir na sauna, ele e o pai dele. E uma sauna, enfim. Sim, ele explica. E aí ele me liga numa terça-feira de tarde e fala assim, cara, tô aqui na sauna e tem um cara vendendo uma BMW V12. Compro ou não compro? Eu falei, compro, sei lá, deixa eu ligar para um cara aqui. Eu ligo pro Alex Wagner, lá hoje do Autódromo Velopark, do Autódromo Feltec, e falo assim, ô Alex, meu amigo meu quer comprar uma V12 aqui, será que a FT liga? Cara, acho que liga. Eu pensei, cara, ele vai comprar, né? Era barato na época. Eu falei, Pedrão, compra que nós vamos dar um jeito. Cara, a BM vem pra cá, vem pra oficina. Eu falei, não sei quando eu vou pegar, deixa ela aí. Ele não tinha onde guardar também, daí ficou um ano parado ali na oficina. Até que um dia a gente se dedica ali com um eletricista e tal, faz o negócio funcionar e tá com ele até hoje. Mas é um amigão, cara, amigão de verdade, assim. Figuraça total. Então eu nunca sei se o marketing dele é positivo ou não, porque tem uns caras muito loucos, né, na carteira dele. E o Pedrão, ele tem essa proximidade de Montenegro, assim, foi amigo do Martinho ali. Isso. O canal chegou aqui e falou. Então, pô, Pedrão, um dia super bem-vindo aqui, né? Eu sei que ele não gosta muito de ir nos podcasts. Mas o nosso aqui não dá tanta visibilidade, tá no início, quem sabe. Mas é bacana de ver a reação dos dois, né? Sempre, né? Porque o V12 é uma obra, né? É uma obra. E, cara, eu casualmente nunca gostei de BM, assim, né? É até o seguinte, eu gosto da BM, eu acho que é uma marca fantástica. Mas eu acho que é uma marca que em algum momento se perdeu muito, assim, ali nos anos 2000, 2010, assim. E eu nunca entendi como uma marca que tem 100 anos dava uma perdida daquelas, assim. Então, eu tive a oportunidade de andar em muita BMW. E eu via... Porque, assim, o que é o carro alemão, ao meu ver, e é o que eu tento ter na minha empresa? Tem que ser de uma confiabilidade extrema, assim. E, cara, eu tive a oportunidade de estar em Spa um dia no lançamento da M2 Competition, da primeira geração. E nós estávamos andando de GT3 lá.
A gente deu 77 voltas com o GT3 e ainda foi embora, mais 400 km com o carro de rua. E a BM estava lançando, e das 6 M2 que tinha, 4 estavam em modo proteção no lançamento. E eu ficava pensando assim, cara, eu tinha um ranço da BM, que assim, como é que uma empresa que fez a i36, que fez... Cara, foi um marco da indústria automotiva, faz uns carros ruins, assim, entrar em proteção no lançamento. Então eu tinha uma bronca muito grande. Quando ele me ligou para comprar uma BMW, eu falei, cara, isso aí é uma bomba. Mas depois tu conhece o carro e tu vê que o carro é sensacional, assim, o carro é... Cara, pra ter uma ideia, aquela BMW, ela é feita... O couro dela, a BMW não fez de boi, fez de bisão. Sabe aquele bicho estranho que tem na América do Norte? Porque era um couro mais resistente. Esse era o nível, assim. E morando na Alemanha, tu entende como as coisas funcionam. Por exemplo, a mentalidade do lugar influi no produto. Então, por exemplo, a Audi e a BMW, elas são da Bavária. A Bavária é o último estado a perder as suas monarquias. Então, eles são ricos e sempre gostaram do bom e do melhor. Então, por exemplo, assim, eu tenho um amigo que trabalha na Bosch, ele vai numa reunião com a BMW quer usar o sensor de estacionamento o mesmo do Rolls-Royce. Enquanto se tu vai para Stuttgart, que tu tem a Mercedes e a Porsche, o segredo da confiabilidade do carro é a simplicidade. E o que dá dor de cabeça na BM e no Audi, às vezes, é o excesso de complexidade por um excesso de qualidade. Não é mal feito, é um excesso. Em compensação, tu chega na Porsche, tudo que tiver da Volkswagen que funciona muito bem e for barato e não dá dor de cabeça, a Mercedes e a Mercedes e a Porsche querem. Então isso impacta muito, porque, cara, o estado de Baden-Württemberg, onde é Stuttgart, passou muita fome. Então os caras têm isso dentro da cabeça. A Porsche foi uma empresa que quebrou, ou quase quebrou várias vezes. Então eles têm isso dentro, enquanto que a BM e a Audi sempre surfaram uma onda muito boa, né? Então é legal de ver a cultura impactando no produto, assim, né? Que legal. Algum desses projetos aí que tu pegou, assim, que te tirou o cabelo, assim, que te... Assim, pelo jeito, uns quantos, né? Cara, todos. Não, o cabelo, quando eu cheguei, era bem maior e bem mais presente. Assim, que algum erro possa ter impactado, sei lá, financeiro. Não precisa entrar no detalhe, mas que a gente, como tu disse, aprende com os erros, né? Teve algum ali que... Cara, em alemão tem uma frase que chama Schulgeld, que é o dinheiro que tu paga para aprender, né? O dinheiro da escola, né? Eu tive vários. Eu acho que agora que a gente pode... Cara, 5 anos de empresa também é relativamente pouco tempo. Mas o primeiro carro, o carro azul, ele foi talvez a nossa maior escola, assim. Talvez foi o carro que demandou mais em desenvolvimento, com certeza. Foi o primeiro que tu restaurou? O primeiro. Porque a gente fez até com um cliente aqui da cidade, um cara muito querido aqui. E um cliente... Talvez foi o cliente certo, porque é um cara extremamente parceiro, assim. E soube compreender a complexidade, é muito feliz com o produto final. E está passando por uma atualização agora, porque ele gosta muito do carro e está sempre melhorando. Mas com certeza, cara, tu aprende muito, assim, financeiramente e do ponto de vista de desenvolvimento, né? Porque a gente está fazendo uma coisa que, poxa, é um carro que não tem no Brasil, assim, não tem nem quem sabe. Então, por exemplo, quando alguém começa a trabalhar na empresa... eu não tenho como esperar que o cara tenha experiência no carro, porque é muito difícil ter isso no Brasil, né? E eu acho que o Porsche antigo, a AR, eu acho que ele é um sucesso hoje, em partes porque algumas coisas aconteceram no Brasil. Por exemplo, quando eu entrei na Porsche lá em 2017, a Porsche vendia no Brasil na faixa de... Eu posso estar errando por pouco aqui, mas 600 carros, 700 carros entre Cayenne e o duas portas esportivo. Hoje eles vendem 6 mil. Então, naquela época, um Porsche antigo não fazia sentido. Porque sempre foi um carro que manteve valor e ele custa quase que o preço ou mais do que um zero. Mas hoje que a Porsche vende 6 mil carros aqui e muitos deles 911, por exemplo, a primeira geração de GT3 que veio para o Brasil ali, da geração 991, a segunda geração, esse carro veio, a terceira geração na verdade, 991, vieram 23 carros, 3 Touring. Agora, na segunda geração, acho que do Touring são perto de 30 carros e do GT3 RS são 78. Então, tipo assim, isso fez com que a exclusividade desse modelo caísse muito, né? Só que também tem uma coisa geracional. Quem estava comprando esses carros são os caras de 50, 60 anos, que é a geração do meu pai, que quer carro novo. A nossa galera, por algum motivo, ou até os caras de 40 anos, eles querem o carro antigo. Então, que é o carro dos anos 90, anos 80 que o cara tinha na parede. Então, hoje tem um boom muito grande do retrô e do antigo. E a gente tem uma demanda grande por causa disso.
E hoje eles, cara, a gente tem carro ali que vale mais do que um GT3 Touring manual, PTS, exclusive manufatura, assim, a gente faz isso. Mas pro cliente faz sentido, né? Eu acho que... Sim. E Oculus, a complexidade, assim, desse esporte mais antigo tipo assim, tu olhar, ele veio baseado em cima do Fusca. É, né? não tem como negar isso, né? A gente brinca, assim, muito, mas ele cara, por exemplo, o motor e o câmbio, eles são suspensos no carro e fixados no carro por 4 parafusos, que é ridículo, assim, se parar pra pensar. Mas é muito bem feito, assim. Então, de fato, ele é muito parecido a arquitetura com o Fusca, principalmente motor e câmbio, mas a suspensão muda muito, né? Isso aqui é um carro muito simples, cara. Um carro muito bem pensado. Exato. Era um carro feito com pouco recurso. Então, quando tu tem pouco recurso, tu pensa tem que dar certo. Eu acho que eu sou apaixonado no modelo por isso, assim. Tu andou nos antigos, cara. Sim. É meio bizarro o que eles fazem. Os Porsches anos 90, eles têm hoje uma performance parecida com o carro atual, assim. É claro, não num GT3 RS normal, mas é impressionante, cara. É uma coisa que só andando para tu entender o porquê que faz sentido aquilo ali, sabe? E de todos os modelos, falando em Porsche, qual que te impacta mais? A 964, a geração 964. Eu tive uma oportunidade muito legal com um cliente que sempre foi parceiro. A gente comprou um 964 Turbo, que é o turbo dos anos 90. E na época ele comprou para reformar e deu um limbo ali que o carro não ia ser reformado, ia demorar um pouquinho para ter o slot na oficina. E ele não queria gastar, eu disse, cara, eu alugo uma garagem, fico com esse carro, eu ando no dia a dia. Nós compramos esse carro com 252 mil quilômetros originais, porque a Europa tem isso, né? E eu gostaria muito que tivesse isso no Brasil também, assim. O cara compra o carro para andar, cara, assim, e anda de verdade, assim. Então, o carro tinha 252 mil quilômetros originais, sem nunca abrir motor, só trocou turbina, porque era esperado. E depois a gente andou mais 12 mil quilômetros nesse carro. E o carro era fantástico, assim. Então, é um carro que me marca muito, assim. Mas eu tenho um carinho por todos, assim. Para mim seria muito difícil ter que... escolher um projeto, ter pra carro dizer. Ou projeto. Projeto, talvez tu tenha algum que... Projeto hoje, cara, com certeza é o carro de rally. Eu acho que é o carro mais divertido, assim. Porque o que acontece? Os de rua, eles são extremamente legais. Só que eles têm né, o Brasil não tem a melhor estrada do mundo, então... tu tem uma certa tensão no andar com o carro, com sujeira, com pedra, com coisa. Mas ter montado um 911 de rally, que já é uma ideia meio ridícula do começo, assim, mas que é uma coisa tradicional dentro da Porsche. Tu teve essa ideia? Não, foi eu e um cliente, na ideia de ter um carro que fosse muito usual. É um cliente que dirige muito, dirige de forma muito faceira, vamos chamar assim. Ele é bastante faceiro no volante. E a gente tentou pensar num projeto que fosse fácil de usar na capital, aqui em Porto Alegre. E aí veio a ideia de montar esse carro de rally. E ele é um cara que tem uns contatos muito legais, caras muito parceiros. E aí virou mais do que uma dúzia de carros para fazer. Aí eu padronizei esse carro. A gente testou durante 1 ano e pouco esse carro. Fez ele um kit pronto, né? Então, desses carros, a grande maioria está ficando no Brasil, mas 4 deles estão indo para fora do país. A gente está fazendo... Mas esse carro ele não existe, daí vocês montaram um kit para fazer. Isso. Ou ele existe lá fora? Não, a gente parte de um carro ali do final dos anos 70, início dos anos 80, um carro base da Porsche. A gente compra o 911 base, desmonta ele inteiro, reforça ele inteiro, gaiola, tudo feito aqui em Montenegro. Faz todo o kit aqui, motor, câmbio, tudo com o bom e do melhor, mas coisas assim, por exemplo, o freio vem da Inglaterra, a suspensão é da Inglaterra, as rodas são da Espanha, tudo do bom e do melhor que existe no mundo para isso. Ele é basicamente, cara, um UTV com placa num 911, assim. É realmente o carro, é o carro que tu mais sorri, quer dizer, depende, né? Quem tá dirigindo, realmente sim, o quem passageiro tá na carona, sempre. não. Mas é um carro que tem o freio de drift, aquele também, para tu lançar de lado e tal. Então é talvez o projeto mais divertido, assim, de andar. Mas os outros, eles são, cara... Até hoje, por mais que eu trabalhe com isso, assim, às vezes termina um carro e para e fico olhando um pouco, tipo, cara, é um carro muito bem feito, muito bem nascido já, né? Eu brinco, assim, nosso trabalho não é tão difícil do ponto de vista de desenvolver, porque o carro é muito bem desenvolvido também, de fábrica já. E, por exemplo, assim, esses carros antigos, assim, normalmente, tu deu o exemplo lá da BM, né? Associa... pepino, né? Se tá barato ali, tem algum enrosco por trás, né? Mas tem ainda oportunidade nesse sentido? Como é que tu vê esse mercado, assim? Hoje tem como garimpar alguma coisa, assim? Tem, cara, tem. A gente tem casos, assim, de carros super originais, porque eu sou muito fã de dirigir tudo, assim. Eu acho que tem que dirigir, andar, e se choveu, anda igual. Porque esses carros, eles foram feitos por pessoas que dedicaram muito tempo para tu dirigir. Então, não dirigir é negar... Tipo assim, tu tá usando 10% do patrimônio, mas é uma questão pessoal, sim, o cara faz o que quiser com isso.
Mas a gente, volta e meia, acha carros, assim, muito imaculados, originais, assim, que é impressionante. E tu auxilia, às vezes, o próprio teu cliente exato. a fazer essa busca. Eu sempre pergunto, a primeira pergunta é assim, o que tu quer fazer com isso? Se tu fechar o olho, que cena que tu te imagina com esse carro? Já até para ver se o cara tem perfil ou não, assim. Porque, cara, por mais que a gente renove um carro inteiro, e por melhor que seja o carro, seja fabricante que for, é uma máquina que ela tem um sistema pneumático, um sistema hidráulico, um sistema elétrico, um sistema de carroceria. Tudo isso vai dar problema. Um carro ele é uma máquina de problemas, né? Só que se tu trabalhar certinho, tu mitiga, mas tu não tira. Então, hoje é muito legal poder ter uma conversa com o cliente. Eu faço questão de levar eles para dizer assim, ó, por mais que a gente melhore muita coisa, toda máquina tem um vício. Então, esse barulho não sai, isso aqui acontece sempre. Então, quanto mais informação tu passa para o cliente para ele entender o que ele tem, a gente faz questão. Claro que hoje a gente tem uma ajuda muito importante no Brasil, que é com a turma da Feltec, né? O Anderson e toda a equipe lá, o Léo, e todo o desenvolvimento, eles foram uns caras que mudaram, na minha opinião, a possibilidade de ter um Porsche no Brasil. O nosso nível de etanol é alto no combustível, e não vou entrar no mérito se isso é bom ou é ruim, mas com a Feltec e com a instalação que a gente faz, os kits que a gente monta, tu consegue ter o carro, tu basicamente pode escolher se tu quer ter ela aparente ou não, e o carro tem um funcionamento perfeito, assim, porque acaba que quando o carro vem original, ele não adapta 100% no combustível aqui, né? E falando em Fueltec, que baita momento aí que a gente tem, né? Tudo que está acontecendo aí, né? E a Comalto hoje também está em parceria ali, né? Com Fueltec. E tá bem legal, né, Will? Assim, tá bem bacana. A gente tá com 2 Saveiros lá agora, fazendo um trabalho aí, né, de apoio lá. E é muito legal ter todo esse universo. E aí vem também o Comalto Performance agora, que a gente sempre, o William sempre teve, até a gente agora teve recentemente o lançamento da Tiguan, e a gente surpreendeu até com a quantidade que a gente vendeu aqui, mas é por muito fomentar esse universo de pista. O William também tem o Golf aí, que é um projeto que... Esse é o segundo, né, Will? Esse é o segundo projeto. Tá dando dor de cabeça que nem o primeiro? É um pouquinho mais. Tá andando agora ou tá parado? Tá andando. Se for ali, ele liga agora. Liga. Bate-chave já é meio caminho andado. Então já tá muito bom. Então tá bom. A gente tá indo pro final aqui já. Algumas perguntinhas. Se tem algum assunto que talvez a gente não te perguntou, que tu gostaria de falar, fica à vontade aí, Bruno. Manual automático? Manual, quase que sempre. Mas um PDK na pista é diferente. É joia. É muito rápido. Mas, assim, honestamente, os dois. Um de cada. Desde que seja Porsche. Não, mas, cara, assim, de novo, eu gosto muito da marca, sou fã incondicional, mas eu gosto muito de outros carros também, outras coisas. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó, abrir um parênteses aqui. E por que um Nissan 300 Cara, nem eu sei direito. Cara, foi um carro que, na verdade, eu fui comprar para um cliente. O cliente desistiu de comprar. Aí meio que a gente se olhou assim, ele disse, cara, quem sabe tu fica, e nós estávamos fazendo um negócio, e meio que veio por negócio esse carro. E aí eu trouxe ele de Passo Fundo com a certeza que eu ia vender, assim. Cara, daí tentei dar um zerinho, deu certo. Daí tentei fazer uma esquina de lado, deu certo. Eu disse, não, acho que mês que vem eu vou vender. Acho que, sei lá, peguei o carro, tinha 52 mil quilômetros, manual, né, e tal, tudo certinho. Tá com 107 mil... Eu com certeza sou o pior dono do carro, assim, porque diferente da turma que tem 350Z, eu não sei nada do carro, assim. Tem uma turma que pergunta, o motor é VQ? Eu não sei, cara, é um V6, tá funcionando. Porque o carro é tão divertido de andar que muito. Ficou, e eu não sei, cara, hoje eu não tenho vontade de vender, assim, porque é sempre a reposição, né, eu vou vender ele, vou fazer o quê, né, então ficou, cara, eu gosto do carro. Eu acho que são carros, pela engenharia também, são acidentes, eu acho que foi um carro que foi um acidente dentro da Nissan, não sei se um dia vai sair uma leva daquelas ali, então... Por isso. Eu fui fazer o curso de drift lá com o Matheus, lá no Velopark. E, cara, tu anda naquilo, tu sai de lá com muita vontade de comprar um, né? Porque é muito divertido. Só que os caras superfaturaram agora o valor desse carro, né? Então... Aquela história, né? O lucro... Cara, os caras pedem 350 mil no carro desse. 300, 350. Na época que eu comprei, era um carro que valia 70, 80 mil reais. Isso aí. E daí deu a pandemia e... Estourou, né? O pós-pandemia aí em todos os mercados, mas esse... E hoje, assim, claro, trabalha com projetos e valores, milhões às vezes, né? Mas, sei lá, com 500 mil, assim, um cara leigo, que carro tu indicaria, assim? Tem 500 para botar num carro aqui. Aí um encaixe como um todo, né? Engenharia, design, o que o Bruno optaria nessa faixa de...
Cara, eu acho que pela zoeira, que é até um pouco mais baixo que esse valor, uma C63 AMG da aspirada. Gosto muito daquele carro. Tive uma oportunidade de fazer um curso com aquele carro na Alemanha. Foi o primeiro curso de drift da AMG. A gente foi fazer com aquele carro. Esse carro mora no coração. Cara, um Porschezinho 991 GTS, com certeza também acho legal. Mas eu acho que por andar, cara, todo dia de Porsche, não reclamando, óbvio, mas todo dia a gente anda, a vontade de andar tu já tem ela sanada, né? Então eu tenho curiosidade às vezes de outros carros, assim, né? Acho que até já responde um pouco. Aspirado ou turbo? Eu era muito fã do aspirado, cara, mas a gente tem montado uns turbo ali que eu tô de novo, eu acho que é que nem o câmbio, eu acho que tem que ter um de cada, assim. Eu acho que é legal que não dá pra estar preso em nenhum conceito na vida, né? Não... Uma verdade, acho que a gente olhar pra trás também e dizer, puta, eu pensava assim, acho que isso que é legal, né? Eu acho que se tu gosta, eu tive a sorte de gostar de carro, não gostar de uma marca só, né? Gosto da maioria, assim. Então eu gosto de dirigir, cara, né? Qualquer coisa meio com roda, assim, eu já sou... Tem um da Volks ali que tu acha tri, por favor, diz que sim. Cara, GTI... Não, cara, Golf GTI, Golf GTI, certeza, teria um, de fato. Esse 4x4 aqui eu tive uma situação, não que a gente tava tirando racha, longe disso, mas eu tive uma situação que eu tava de Porsche, ele tava com outro Golf... E ele me deu uma sabugada ali, eu disse, isso é legal. Apresenta, cara. Então, eu não sou muito fã da dinâmica do carro 4x4, seja até um Porsche Turbo S, assim, eu gosto da tração traseira, mas uns turbão, tudo que dá no 4x4, assim, eu acho legal. A Tiguan é um carro que eu sempre gostei muito, assim. E, claro, hoje eu tô meio fora do circuito de comprar carro, porque ter uma oficina é comprar um carro quase todo mês de equipamento, coisa, então eu tô meio fora dessa coisa por enquanto, né? E na pilota, pista ou estrada? Cara, estrada eu já não tenho muita paciência para trânsito, assim. Eu acho que hoje o meu sonho de consumo quase, até snob falar, mas era um motorista, assim, porque eu não sou muito fã de arranca e para, essas coisas assim. Mas com certeza pista e recentemente o rally, né? Pista de terra eu acho que é uma coisa para mim... Tá te divertindo. Onde tem o maior sorriso hoje, assim. Porque a pista de asfalto, ela exige um nível de concentração e... Porque eu acho, para mim o carro é divertido, assim. Eu nunca poderia ser piloto profissional, assim. Eu não tenho aquela neura de passar na mesma curva do mesmo jeito. Eu gosto do rally, eu acho que é por isso também. E no carro busca às vezes mais o equilíbrio do que a potência ou... Não, acho que potência sempre é bom, né? Potência e dinheiro nunca é melhor a mais do que a menos. Potência nunca é demais, né? Eu acho assim, honestamente, cara, um carro começa a ficar divertido de verdade, assim, com seus 500 cavalos. Acho que dali pra frente tudo é muito legal. 300 já é bem legal, mas dos 500 pra frente. E se der pra dar risada, andar de lado, essas coisas tudo, acho que é o mais legal. E, Close, lá em cima vocês têm a curva de rio também, né? Que vocês fazem, né? Eu não sei se é uma vez por ano, duas. A gente também não sabe. Eu já fui convidado pra ir, mas nunca deu oportunidade. Mas é muito legal, que nem tu falou há pouco ali da pista, né? Lá em cima tem uma pista de praticamente de rally, né? Tipo um rally. Isso. O que acontece, cara? O Curva de Rio foi um grupo de WhatsApp porque assim, ele é literalmente cada um no seu quadrado com o seu carro. Então tem o cara do Fusca, o cara do uma Towner, nós tínhamos uma Towner, um amigo que tinha uma Towner com Supercharger. Era retardado, assim, o plantel de carro. E aí a gente começou a fazer isso nas 12 horas de Tarumã. A gente ia lá e fazia um acampamento. Começou assim com uns 10 caras, depois outro ano foi 20, 30, até que o último, antes da pandemia, nós estávamos entre 90 pessoas, assim. E aí a gente não olhou mais a corrida. E a gente começou a dar zerinho com todos os carros que iam, assim, né? Eu tava de Rural, o cara de Fuca, Chevette, tudo que era merda que a gente tinha, assim, porque era o que nós podia ter, não tinha grana para ter brinquedão, assim. E aí, cara, nessa última, a gente teve uma situação que um amigo nosso tinha comprado uma ambulância para puxar salada no negócio dele, que ele tem um negócio de salada. Só que ele levou ela com o Giroflex. E daí, de madrugada, a gente começou a dar zerinho com essa Sprinter, com o Giroflex, e a direção de prova achava que era uma das ambulâncias da corrida, e deu safety car 3 vezes por causa da nossa idiotice lá. Os caras queriam nos expulsar de madrugada. A gente parou, deu a pandemia e não deu mais pra ir a Tarumã. E a gente começou a falar com quem tinha chácara, quem tinha um pedaço de terra. A gente passou uma patrola um dia e levou esses mesmos retardados pra lá, que são muito amigos. E começou a ser uma coisa assim, muito orgânica, cara, assim, mas pelo intuito só de estar com os amigos, comer uma carne, acelerar qualquer coisa idiota que tivesse e dar sem compromisso, porque quando tu trabalha com carro e carro sério e caro,
é real que um dia perde a graça, assim, é muito sério, tu tem um nome a zelar, tu tem... Acho que tudo na vida ali tem um foco. O Curva de Rio é nosso lugar, assim, pra dar risada. Então, cara, nós já batemos o carro, o Pedrão virou um carro do meu cunhado, e sempre foi muita risada, porque era tudo relativamente barato, e era pra isso, assim, a gente não tinha nenhum compromisso em ser... Então, é fechado, a gente não tem nenhum interesse de aumentar, cobrar ingresso, nada, cara, é só uns amigos, assim, a gente só convida gente querida, e gente que a gente sabe que vai ter um controle, assim, porque de noite a gurizada toma um trago e aí tem que ser caras que dizem assim, teu. Mas aí já tem um passo, né? Tem dois, né? Um é o Herba, teu cunhado. Meu cunhado. E o outro é o Marcão, né? Então, tipo, ali é dois Marcão, nosso amigo. É o Marcão. Ali são bem acelerados. Mas aí a gente já entendeu a loucura. Sim, também, já então, o pessoal vai se ajudando nesse ponto. E era uma coisa que era pra ser meio a cada 4 meses, mas, hoje a vida é tão corrida, a gente faz com certeza uma vez por ano, e talvez é mais saudável só uma vez por ano, assim. Mas esse ano talvez saia porque, assim, a gente tenta fazer nos dias mais quentes, para se judiar mesmo, e num dos dias mais frios. Então a gente vai ver se faz uma de inverno agora para não ter por que sair de casa, né? Sim. Por isso. Mas cara, é para dar risada com o carro e lembrar que dá para se divertir ainda, né? Mas é muito legal. Vai, bacana. Tem que ir numa dessa aí. Sim, eu não vou junto, eu vou ficar por aqui. Eu olho as filmagens. Cara, o ambiente é terrível. É terrível, a sujeira. O ambiente tudo. Até me agrada dentro do carro, às vezes, que eu não tenho muita... Mas assim, com a galera ali, com certeza, se tu ir, eu fico ali assistindo e gravando também. É isso aí. Estão convidados, cara. Estão convidados com certeza. Brunão, brigadão demais aí, cara, só, assim, um gancho final, assim, né, imagina tu nesse 964, tu falou, o modelo, pegando a estrada aqui, olhando, né, a vida como um todo, fazendo uma analogia aqui, tu tá na pilota, tem um retrovisor ali e tem toda uma trajetória naquele retrovisor, mas ele é pequeno, perto do para-brisa e tudo que tem pela frente. Então, tu tá agora que idade? 35. 35. Então, o Bruno lá de 20, o que ele falaria agora para esse cara... Ou esse cara de agora, o que falaria lá pro Brunão dos 20 lá, que teria feito diferente? Faz um overview e o que tu enxerga pra frente? Assim? Cara, eu acho que, pessoalmente, eu teria sido um cara mais calmo, porque eu fui um cara muito brabo, assim, muito... Alemão, né? Alemão, é. Isso eu acho que eu teria diminuído um pouco. E uma coisa que daí eu tenho que agradecer meus pais e a minha família de ter acreditado e incentivado muito o estudo, cara. Hoje que a gente precisa contratar gente, que a gente precisa ir atrás, essa geração tem que entender que eles têm que estudar. Eu acho que com certeza o estudo mudou. Hoje a gente talvez vai ser muito mais autodidata e vai ter caminhos para estudar por conta própria. Hoje eu tô com 2 meninos lá de 20 anos que é impressionante assim como os caras vão atrás, que era uma autonomia que eu não tinha talvez na época. Isso é legal dessa geração nova. Mas eu acho que por mais que tu tenha o YouTube, o TikTok, aplicativo que lê livro, cara, nada vai bater tu sentar, tu te concentrar, tu ler, tu estudar, tu ir aprender. E eu acho que esse é o segredo assim da engenharia. Eu sempre digo, engenharia nunca foi diploma, engenharia sempre foi atitude. Seu Ferdinand Porsche, que é o fundador da marca, ele nunca estudou engenharia. Ele é engenheiro honoris causa pelo que ele fez, porque ele tinha atitude de engenheiro, assim. Então, acho que, independente se tu quer ser engenheiro ou não, mecânico, que é uma coisa que está precisando muito, é como tu aborda isso, como tu aprende, como tu te informa e como tu tem curiosidade e, principalmente, que é o mais difícil, é de tu ter essa vontade de aprender e não ter um ego gigantesco, dizer assim, ó, por exemplo, a gente trabalha com Porsche, todo mundo acha que a gente entende tudo. Não, cara, a gente entende de um carro, de um modelo, de um jeito. Às vezes chega lá, cara, se chegar um Golf lá, eu provavelmente vou ter que chamar alguém. Como é que é aqui? Porque a gente não sabe tudo, né? Então, acho que se eu pudesse deixar para essa turma uma dica, é estudem e não percam a curiosidade. Assim, o Wilson, que era mecânico lá, que agora parou, com um cara com 60 e poucos anos, cada carro novo que chegava, ele não esperava botar no elevador, ele já se deitava embaixo para olhar a suspensão, para olhar o freio, e chamava, cara, tu viu o freio disso aqui com 60 e poucos anos? O cara que estava aposentado, podia estar em casa. Não, ele até hoje, se tu ir lá na oficina dele agora, ele está com essa curiosidade, ele está assim. Então, acho que o que é... E tu que está no meio, tu vê, assim, quando o cara é curioso e ele é inquieto com isso e busca informação através do estudo, eu acho que não tem como dar errado, cara. Só que leva tempo. E para quem está na engenharia, às vezes, eu digo, e o cara tá odiando... Infelizmente, eu vou te dizer o seguinte, tudo que tu vai aprender de cálculo, tu não vai usar.
mas o que o cálculo vai ensinar Te desenvolve. na tua cabeça e como tu vai enxergar as coisas, é isso que vale. Então aguenta, arde, mas sai melhor no final. Entendeu? Dá tempo ainda, Will. Tu Né? assustou, mas dá tempo. Dá tempo. É. É de pensar. Mas é legal, cara, a cabeça muda muito. Eu acho que o estudo é a única coisa que muda a cabeça mesmo. Cara, obrigado demais aí, Brunão. Sensacional aí nosso papo aí, no meu ver, cara. aí, um papo Prazer. muito inteligente aí. Nossa, agregou demais. As portas aí da casa estão sempre abertas. Sempre. Acompanhe então, né? Siga o nosso canal, como AutoCast agora. É isso aí. E as redes sociais também a gente vai colocar no vídeo ali do Bruno e da empresa. Isso aí. E, cara, só agradecer aí. Estamos pela próxima, né, Will? Só pela próxima. E fazendo um gancho final aí, mais uma vez aí, só deixar nossa satisfação aí para o nosso segundo convidado. Beleza. Obrigado mesmo pela oportunidade, gurizada. Valeu, Clóvis. Sucesso. Valeu. Show. Valeu. Fechou? Fechou? Show, Bruno. Valeu.